E aí, pessoal, tudo bem? No nosso último dado, ação, pontos, KX, 1 a 0. Era um modelo, tá, o computador era quando a gente zero, a gente sabe que a ação vai ser o quê? Vai ser do seno, por adição de arco, né? Pode ah, já ter mais uma, não, menos uma. E aqui o ômega tá sobre. Então, esse vai ser uma solução que ela tem um comportamento tal, né? A gente vai chamar esse sistema, né, de um movimento harmônico. Quando esse é diferente de zero, sistema de computador. Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser ter o efeito B. Então, a gente vai ver isso, a gente vai ver que quando B é pequeno, o sistema é e a saída vai ser uma senoide amortecida ou uma oscilação. Quando B é grande, o sistema vai ser super amortecido e ele não vai mais oscilar, né? Então, então entre o B e entre o super, vai estar um valor de B, que vai chamar de, tá? E a gente vai ver como encontrar o amortecimento, o valor do. Então, a nossa qual ferramenta vai ser o método equações características. A gente vai usar amplamente, resolve. Então, o último, o sistema massa-mola, né? Massa-mola, um acoplado, né? Massa-mola mais amortecimento. E a gente resolveu, né? A partir de um linear, e ela foi representada como mx pontos, ponto, mais kx, sendo que esse ponto é a temporal, né? Vai ser igual a uma força externa. Então, m vai ser a massa, e vai ser o movimento, k vai ser a constante da mola, né? E t vai ser o deslocamento da massa a partir do. Então, quando a gente representa matematicamente esse problema, parede, corda, uma mola, aqui. Aqui a gente vai ter uma massa. Massa.
Ah, aqui vou ter um sistema de amortecimento. Amortecedor. Está acoplado à parede. É, a gente encontrou aqui, cara, ele vai ter uma força externa, referente ao, né? É, aqui pode orientar o eixo A, né? Então, aqui que a gente tem a zero. Então, quando a gente assume que a força externa é zero, tá, a gente usa a equação característica, a técnica da equação característica, para a gente resolver a equação homogênea, né? E aí a equação homogênea vai ser essa de cima, né? Mx pontos mais ponto mais kx igual a zero. Então, a gente pode fazer uma restrição. Então, a álgebra ela não requer nenhum tipo de restrição, tanto em B quanto em M, tá? Né? A única restrição que é importante é que M não seja zero, né? Massa não pode ser zero. Para que essa equação ela é genuinamente uma equação de segunda ordem, né? Então, a nossa fórmula cai numa equação de segunda ordem. O coeficiente que está dando essa ordem seria M, então M não pode ser zero. Mas a gente, a princípio, tem um tipo, a gente pode manter B e K livres, né? Mas para que isso seja um modelo físico plausível, querer que a massa seja maior que zero, né? A massa seja um valor positivo. Esse, o B, né? O coeficiente zero ou igual a zero, né? E o K, o coeficiente da mola também. Então, se a gente agora for falar da oscilador harmônico, se a gente pensa no não amortecido, a gente vai ter B igual a zero. O tema da equação vai ser mais simples. Vai ter dois pontos, mais kx igual a zero. E B é zero. Então, nesse ponto, a gente já tem que ter memorizado que a solução, né? Mas a gente consegue chegar nela de qualquer forma, né? A partir das equações que ela também a gente precisa resolver essa equação usando as equações das raízes características, né? Então, a solução vai ser dada a partir dessa equação de cima, né? Vai ser um cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t, que a gente também pode ter termos de ômega t menos uma fase, né? E aí, de novo, lembrando que o ômega é a raiz de K sobre M, e a solução é dada tanto nas formas tanto retangular, né? Quanto na forma de amplitude de fase. Então, a solução ela sempre vai ser uma senoide. A gente vai considerar um oscilador, né? Vai chamar de oscilador. Ah, quando a gente adiciona vai chamar de sistema oscilador
É, isso é bastante intuitivo, né? O que pode estar acontecendo, né? Esse nome vai soar bastante complicado, aparentemente, mais do que um sistema massa-mola com. Ele vai enfatizar o fato importante sobre o uso das equações diferenciais para modelagem, né? E não importa se são ele mede ou qualquer outra quantidade, né? Ação, por exemplo, modelo simplificado de algum sistema modelado por essa equação, ela vai responder exatamente como um amortecedor de massa móvel. Ou seja, todos os osciladores harmônicos amortecidos vão exibir um comportamento. A gente vai ver um exemplo importante quando a gente estiver estudando o caso de um circuito elétrico, RLC. A gente já tratou o circuito elétrico anteriormente, né? E atualmente a gente vai ter que tratar novamente, caindo numa situação de um modelo de movimento. Então, o output, a saída da solução desse sistema, né, do sistema não amortecido, vai ser simplesmente uma senoide. Então, vai ser como solução, se a gente tiver que fazer um gráfico, né, aqui vai ser o tempo. No tempo, movimento harmônico sem amortecimento vai ter definição, né? Então, ah, vai pensar agora, já viu, né, como que funciona. Vamos, vamos tentar tratar agora no movimento harmônico amortecido, não forçado, né? Esse movimento harmônico forçado vai ter equação com esse tipo, né? A parte homogênea dessa equação, tá? Um m maior que zero, b maior ou igual a zero e k maior que zero. Lembra dessa? Vai ter uma equação característica do ms quadrado mais, k igual a zero. E vai ter uma raiz característica do tipo b, s igual b, é mais ou menos a raiz quadrado menos 4mk dividido por 2m, tá? E existem três casos que vão depender do sinal da expressão dentro dessa raiz quadrada, ou seja, dentro do discriminante, né? Se b quadrado for menor, então a gente está olhando para discriminante, a gente está olhando para esse cara aqui, tá? B quadrado menos 4mk. Se b quadrado for menor que 4mk, né, a gente vai ter um discriminante negativo, então essa raiz vai ser imaginária. Isso uma, um sistema subamortecido, né? Então B vai ser pequeno, relativo a M, a K. Se B quadrado for maior que 4mk, então a gente vai estar no sentido. Então B é maior, é grande relativo a K. B quadrado for igual a 4mk, exatamente, vai ter um descritivo dela, né? E a gente vai ter um amortecimento crítico. B vai ter exatamente o valor entre dois, né? Então ele vai estar sempre exatamente amortecido. Então,
Matematicamente, o caso mais simples é o caso superamortecido, que as raízes são reais. Entretanto, pode pensar, pensamento relatório, do ponto de vista real mesmo. Então, como isso está relacionado ao subamortecimento, para poder, caso disso. Então, o primeiro caso, caso um, é amortecimento, tá? Então, aqui a gente vai ter raízes complexas, não reais, né? Sendo que a redundância é porque os reais também são números complexos, e tem complexos não. Então, se b quadrado for menor que 4mk, então b quadrado 4. Então, o termo dentro dessa raiz quadrada vai ser negativo. Então, as raízes da equação característica sendo não reais, né? Então, e a gente tem b quadrado igual a 4mk, então a constante de amortecimento B é relativamente pequena. Então, primeiro a gente vai usar as raízes a equação de forma geral. Então, se a gente tem ômega igual a raiz aqui é do amortecimento, tá? Módulo da quadrado, tá? 2m. Então a gente vai ter que as raízes características vão ser menos b dividido por 2m mais ou menos i ômega do amortecimento, tá? Então isso vai nos dar uma solução exponencial complexa, então complexa, vai ser a exponencial menos b 2m mais i ômega do amortecimento vezes o tempo, né? E a outra solução vai ser e menos b 2m menos o i ômega de amortecimento vezes o tempo. Então, as soluções básicas reais, elas vão ser exponencial básica elas vão ser exponencial de menos b vezes o cosseno ômega de amortecimento e exponencial de menos 2m
vezes o seno de amortecimento. Então, a solução geral, para que a gente encontrar, tomando a combinação linear dessas duas básicas, é T igual a 1 exponencial menos B cosseno da T, T mais 2 exponencial B, T, 2M, seno da. Ou, né, a gente pode, como a gente tem esse cara aqui repetindo, né, a gente pode colocar ele em evidência, né? Então, x de t igual, né, ao de menos 2m vezes C1 cosseno da mais C2 seno da. E isso, né, a gente pode escrever só como uma grande amplitude, vezes a exponencial, vezes o cosseno de ômega a t, uma fase. Então aqui a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que a gente caso do movimento harmônico simples, né? Então agora a gente vai analisar isso fisicamente. Então, quando P é igual a zero, a resposta vai ser uma senoide, que é o que é esperado. É o caso em que é o amortecimento. O amortecimento vai ser uma força de atrito. Ela precisa gerar calor, vai ter que dissipar energia. Então, quando a constante de amortecimento B é pequena, a gente vai esperar que o sistema ainda oscile, né? Mas com amplitude decrescente, a energia é convertida em calor. Tempo para chegar ao repouso em equilíbrio, momento de par. Isso é exatamente o que a gente vê aqui nessa expressão, porque ao longo do tempo, esse termo exponencial, quando o tempo vai para infinito, vai para zero. Então, o fator cosseno de ômega a t menos fase, esse fator aqui que está nessa facta, né? Fase, né? Mostra a oscilação, né? Ah, mostra o caráter oscilatório. O fator exponencial, né? Esse é o M, vai ter um expoente negativo, né? E, portanto, vai fornecer a amplitude. Então, como t vai para infinito, né? A exponencial vai assintoticamente para zero. Então, esse xt também vai ter que, praticamente, a sua posição vai ser x igual a zero. Então, está fazendo praticamente todas as coisas aqui. Então, a gente chama esse A como sendo a frequência na amortecimento ou circular do sistema. Então, às vezes, nada de a gente precisa ter cuidado para chamá-la de porque não é apenas vão ser apenas periódicas, periódicas têm uma função periódica. Então, vai chamar de tanto de t oscila cruzando a zero duas vezes a cada pseudo. Cada pseudo. Então, a gente vai fazer um exemplo. A gente vai mostrar que o sistema x dois pontos mais um vezes x mais 3x igual a zero, ele é subamortecido.
encontrar as amortecidas. A ideia vai ser a solução, né? Com condições iniciais. Zero, zero. Só um ponto de zero a zero. Vamos lá. Qual que é a equação característica? S quadrado mais S igual a zero. Equação característica. Vou deixar igual a zero. Beleza. As raízes características vão ser menos mais ou menos raiz. Soluções básicas reais. Básicas reais. Exponencial de menos 2 vezes o cosseno raiz de 2 e exponencial de menos 2 seno raiz de 1. Então, a solução geral vai ser x de t vezes a exponencial vezes C1 cosseno t, t 2 mais C2 seno raiz. Ou seja, outra forma, A real de menos 2 vezes o cosseno de 2. Então, ambas as raízes elas têm parte imaginária não nula. Então, o sistema ele é subtecido. A frequência angular de amortecimento vai ser ômega A, a raiz. Então, as condições iniciais elas são satisfeitas quando C1 é igual a 1, né? Porque só precisa jogar e depois, né? C2 é igual a 1 sobre raiz de 11. Então, a gente, pelas condições iniciais, C1 é igual a 1, C2 igual a sobre raiz de 11. Então, uh, T 2 vezes o cosseno da raiz 2 mais sobre raiz. Isso então,
mais a raiz. É, é igual a raiz de 12. Igual cosseno, 2. Tá? E então a fase, seu arquitante, sobre se a gente for tentar interpretar como é que esse sistema porta, bom, eu percebi que a gravação estava pausada, gravando, então a parte já está escrita. Mas, é, essa equação geral, né? Dada, equação particular, porque reais, e o nosso osso, né? Dado máxima, ela mais a amplitude vai diminuir ao longo do que ela vai a zero. Vai assintoticamente a zero. Então, é, é o esperado, né? Baixa, mas é uma resistência parar. Então, vamos para os casos. O caso vai ser o caso do evento. E esse caso implica que raízes reais sejam. Então, raízes reais de né, b quadrado seja 4mk. Então, os termos dentro da raiz quadrada precisa. A equação característica ela é real. Então, dado que quadrado mais 4mk, então a constante de amortecimento é relativamente coisa que é importante, que aqui nesse caso as duas negativas. Pode voltar lá para S lá. Então, se a gente vê aqui essa, então, né, o termo dentro da raiz ele é positivo. Sumiu que então as raízes são reais. Então, b quadrado menos 4mk é menor que b quadrado. Então, as raízes, a raiz quadrada vai ser menor que b. Dessa forma, a raiz tal, né? B mais ou menos, blá, 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 blá. Então, a outra raiz vai ser claramente negativa. Claramente. Se a positiva é a negativa, fala, né? Então, agora a gente vai usar essas raízes, equação da então, partes. Qual que é a equação característica? As raízes características, né, R1 e R2, sendo R1 indicadas na da raízes 2 vão ser mais lá, M, e R2 vai ser menos B mais menos, né? Menos a raiz. Tá? Pois é. Então as soluções iniciais são imediatas, né? Exponencial de R1 e a exponencial de R2. A solução geral vai ser a combinação linear dessas duas. Então, x de t mais c
Então, de novo, assim como para tentar analisar. Então, quando o amortecimento é grande, então o atrito vai forçar o atrito grande, a força também é tão grande que o sistema pode oscilar. O atrito pode suar, pode parecer amortecimento, porque se ele fosse não for forçado, então como ambos os toda a solução, toda a solução, ela vai assintoticamente para o equilíbrio a zero. Então é como a mola com a mola puxada, ó, mas ela está dentro de um pote de óleo. Então a mola ela vai voltar para a solução de sem o seu, ela vai voltar com um arraste muito forte. Vai acontecer. No topo das portas vai ter uma mola, ela automaticamente mola é amortecida, taxa de amortecedor forte o suficiente, a porta seja a porta sempre volta à posição a cada fazer nenhuma oscilação. Geralmente é o que caso, né? Pode ter uma porta sub, basicamente. Então, vamos fazer mais um exemplo. Dois. Vai ser mostrar quadrado, pontos, mais 4x, ponto, mais 3x igual a zero. É um sistema amortecido. E fazer de novo então, com as condições iniciais. 0 igual a 1, ponto 0 igual a 0. Tá? Quais são as raízes? Controla quão rápido a solução retorna para o equilíbrio, né? Então vamos lá. Então, lá, primeiro, a equação característica. Dado, 4S. Então, as raízes características então, se você consegue fazer isso fatorando, né? Então, fatorar isso aqui vai dar menos 3, né? E as soluções finais, é integral de menos t, integral de menos t. Então, a solução geral igual a uma constante 2, integral de menos t. Como as raízes elas são reais, diferentes, o tema então, as condições reais elas são feitas quando reais igual a 3, T2 igual a menos. Então, x de t igual a 3 inicial, t menos inicial,
E aí, como é que vai ser o gráfico dessa? Basicamente, vai demorar para voltar, tá? Ele não vai fazer nenhuma ação. Como a exponencial ele vai para zero mais devagar que a exponencial de meios, né? É, ela vai controlar a taxa em que vai para zero. Lembrar que é o termo que vai para zero devagar, vai para zero devagar. Então, vamos para o caso 3, que é o caso do amortecimento. Então, as aqui são reais. Então, aqui a gente está no caso b quadrado, tá? Então, esse termo dentro da raiz quadrada, tá? E a polinômio vai ter vai ter solução repetida. Então, é menos 2m iguais. Agora a gente vai usar a raiz da equação BO. Então, ter apenas um alça, uma social, multiplicar ela por t, para a gente conseguir a segunda. Então, as soluções básicas, é t 2m, desculpa, é menos 2m, e t igual de menos pt. A solução geral é 1. Na verdade, pode deixar tudo isso. Esse exponencial vai repetir. 2m vezes. É, botar C2 na frente. Então, assim, no caso do cara não então, fato ou então, vale a pena notar que a M a fixa vai escolher um B, que é o valor do vai dar o retorno mais rápido do cara que mais vai voltar mais rápido para. Então, em projetos, esse vai ser uma atividade bem desejável. Pode ser visto considerar as raízes, mas a gente vai passar pela álgebra que vai de todos esses vai ser o que vai voltar. Então vai ser um da água, no caso do então, oscilante, que é largado, óleo da água. Para fazer um completo. Então, vamos fazer mais um exemplo. A gente vai mostrar que o sistema X pontos
4x, 4, 4x, 4, a zero. É um gerado movimento, né? Fazer um esboço da solução com as condições iniciais x0 igual a 1, ponto de zero igual a zero. Tá? Vamos lá. Qual é a equação característica? C. S quadrado, 4s, 4 igual a zero. Isso aqui é um produto notável, né? Então, as raízes características, faturação, né? Notável, vai ser menos 2 e menos 2. Vai ser a mesma. Então, quais são as soluções exponenciais? A gente só tem uma, né? É o de menos. Então, a equação geral, C, T, igual a 2t, vezes a nossa constante, mais aquele termo, mais a constante vezes o termo linear. Então, como as raízes, elas, esse sistema vai ser. Então, as condições iniciais satisfeitas quando C1 igual a 1, C2 igual a 2. A nossa popular vai ser igual a exponencial t. Para esse sistema, para comparação, ele parece muito maior, né? Cada aqui, página, cai de uma forma. Então, o amortecimento fica mais. É, então, note que aqui, qualitativamente, para o forma qualitativa, gráfico e o bastante semelhantes. Então, a gente pode colocar para todos. Então, a gente os plots para equação de zero, com as condições de x, igual a 1, certo? Esses três plots é igual a 1, que é o b, vai ser essa piada, b igual a 2, né? B igual a 3, que é o note que vai ser a curva que vai cair exatamente. Falar, beleza, ela cai mais rápido.
ela cai mais rápido, mas depois ela sobe de novo, ela continua pulando. Essa aqui, essa aqui vai a zero. É, então, bom, vou dar bastante ideia, não era necessário, mas era casa, legal. Usamos o oscilador, o oscilador. Então, mais adiante, vai falar. Aliás, hoje é só. Próximo vídeo.